Olá, tudo bem? Hoje eu quero propor para vocês discutirmos a respeito de mestre de cerimônias. Além do mestre de cerimônias, eu gostaria de desmistificar algumas informações que normalmente a gente tem alguma dúvida a respeito de cerimonial e protocolo, né? Sobre mestre de cerimônias, eu quero propor uma análise um pouco mais detalhada sobre as especificidades desse profissional, para que a gente possa quebrar um pouco o paradigma de algumas confusões que a gente faz a respeito dessa figura tão importante nos eventos, no cenário pré-evento e nas atividades de evento, principalmente os eventos mais. Começando pelo cerimonial, o cerimonial ele é o desenrolar, é o desenvolver da cena propriamente dita, né? As regras, ele envolve as regras de precedência, toda aquela parte que é considerada para que o rito e o ritual seja bem compreendido por todos, né? No cerimonial também a gente compreende as relações estabelecidas na sociedade, né? Frente aos diversos níveis oficiais, nobiliárquicos, eclesiásticos, as hierarquias, enfim, que são propostas na apresentação e na convivência de pessoas, né? E isso se desenvolve em qualquer situação, em qualquer tipo de cerimonial, trabalha basicamente com estas demandas. Já o protocolo é o estabelecimento prévio das formalidades, é a preparação de todos os atos que serão cumpridos pelo cerimonial. Então, enquanto o cerimonial se preocupa, ele se estabelece a partir de todo o conjunto de cenas que se criam, o protocolo ele notifica, ele cria documento, ele documentaliza toda essa proposta que é criada para o desenvolver de um evento cerimonioso, né? Quando a gente busca compreender as principais diferenças entre cerimonial e protocolo, vale a pena a gente lembrar o seguinte: protocolo é estático, que vem da origem grega, né? Aquela primeira folha colocada nos rolos de papiros, né? É bastante comum nos nossos dias, quando você entrega um documento, você pedir para que alguém dê ciência ou assine dizendo que recebeu esse documento. Então, essa é a função do protocolo, é a documentação, é comprovar de que algo foi feito, é comprovar de que existe uma estrutura rígida a ser seguida, né? É essa a estrutura do protocolo, né? O cerimonial é dinâmico, um dos principais componentes do cerimonial é o componente cultural, né? Porque ele cuida das ações e formalidades que se cumprem durante um ato solene ou uma festa pública. Então, o cerimonial traz na sua essência o componente da cultura, as práticas das relações entre pessoas, tá? Os valores que são atribuídos a cada uma dessas pessoas, e toda a sua dinâmica, todo o seu desenvolver está estruturado a partir dessa proposta. Voltando agora, esclarecendo isso, então, o que seria muito bom que a gente guardasse é o seguinte, né? O cerimonial, ele é dinâmico, ele é a cena, ele é o espetáculo em si. O protocolo, ele é tudo aquilo que documentaliza este espetáculo, né? Então, a parte de o ato de receber pessoas, de apresentá-las, de inseri-las no contexto de um evento, isso é cerimonial. Protocolo é a documentação gerada através disso, né? Então, a lista de convidados, a confirmação de presença,
o controle dos convites enviados. Então, tudo isso é protocolo. Tudo aquilo que gera documento é protocolo. Tudo aquilo que dá substrato para a cena, para que o espetáculo aconteça, para que a ocasião seja abrilhantada, é considerado cerimonial. No meio dessa figura toda, né, no meio dessa cena toda, no meio de todo este cenário, nós temos uma figura extremamente importante, que é a figura do mestre de cerimônias. Né? Muitas vezes é confundido, então há muitas pessoas que confundem o mestre de cerimônias como um animador de plateia. Outros acham que o mestre de cerimônias precisa ser alguém, uma pessoa já a partir de uma certa idade, que tenha uma postura ética e formal demais. Que, na verdade, tudo isso são mitos e que hoje, na atualidade, nós trabalhamos a partir de uma percepção bem diferenciada com relação a isso. Eu proponho para vocês dar uma olhada assim, nas principais atividades e na postura que o mestre de cerimônias deveria ter para que ele pudesse ter um bom desempenho, para que o evento fosse avaliado como positivo e que atendesse às suas expectativas e que atingisse também os seus objetivos. Cabe ao mestre de cerimônias a condução da solenidade. Portanto, no momento que a cena se abre, que as cortinas são levantadas, né, é o mestre de cerimônias que passa a representar, a partir dali, toda a equipe de produção do evento, que a partir de um roteiro muito bem preparado e muito bem esquematizado, passa a conduzir a cena da maneira como ele foi proposto. É por isso que a gente diz que nos eventos não cabem erros, não cabe improvisação. E compete ao mestre de cerimônias garantir que tudo aquilo que foi planejado, tudo aquilo que foi idealizado pelos organizadores do evento, possa ser colocado em prática e que possa atrair e agradar as pessoas. Né? Uma das primeiras funções do mestre de cerimônias é observar o critério de precedência. Né? O critério de precedência, a gente vai ver numa aula próxima, diz respeito ao seguinte, a sequência lógica da apresentação das pessoas, de bandeiras, de símbolos, de sinais. Então, como elas devem ser colocadas a partir da sua importância e do seu significado para aquele grupo de pessoas. Outra ocupação é citar as autoridades presentes na mesa principal e quem estiver na primeira fileira, bem como as autoridades e personalidades presentes. Né? O mestre de cerimônias, ele apresenta e ele notifica a presença de pessoas importantes. Pessoas que foram convidadas a partir do seu prestígio, da sua importância para aquela solenidade. Né? Então, cabe ao mestre de cerimônias apresentá-los ou notificar a presença de todos. Muita gente diz que puxa, o mestre de cerimônia só deve se referir apenas às pessoas que estão na mesa principal. Não, todos aqueles convidados importantes, a partir da construção da mesa principal, todos aqueles convidados importantes, eles precisam ser lembrados que estão presentes, eles precisam, é necessário que o mestre de cerimônias apresente os agradecimentos da comissão organizadora pela sua presença. Se forem muitas as autoridades ou personalidades, ele pode inclusive separar por módulos, por grupos, né? E nos intervalos ele vai apresentando os agradecimentos ou notificando a presença. Como fazer isso? Observando o critério de precedência, que foi o nosso primeiro tópico colocado aqui. Ele pode, quando não temos alguma coisa, alguma regra que valha para aquele momento, ele pode separar por ordem alfabética do primeiro nome e, a partir daí, citar em grupos, seguindo a ordem alfabética dos presentes, né, do primeiro nome
os presentes. A autoridade que presidia a mesa, ela não precisa necessariamente citar novamente todos os componentes, visto que, inicialmente, o mestre de cerimônias já apresentou. Então, cabe ao mestre de cerimônias fazer essa apresentação, então, é de responsabilidade do mestre de cerimônias. Mas e se a autoridade quiser se referir novamente àqueles presentes, ele pode fazer, porque quem preside a mesa, quem preside a solenidade, é a pessoa mais importante e a ela compete decidir por alongar o seu discurso ou diminuir o tamanho do seu discurso também. Então, é tudo uma questão de combinar, então é importante que o mestre de cerimônias se apresente antes de começar o evento propriamente dito, a todos os convidados, principalmente aqueles que farão uso da palavra, né? Aqueles que terão função na mesa diretora. É importante que o mestre de cerimônias acerte com eles qual vai ser o ritmo ou o rito do evento que vai se iniciar. O mestre de cerimônias é responsável pela condução da solenidade, sob a orientação do cerimonial. E eu coloquei aqui uma coisa prática, né? Então, cabe ao mestre de cerimônias fazer um levantamento das condições de uso de todos os equipamentos ou de todo o espaço onde vai realizar. Então, eu deixei aqui como exemplo testar o som, mas ele precisaria verificar a questão do ar-condicionado, a luminosidade, tudo aquilo que será utilizado durante o evento, é de responsabilidade do mestre de cerimônias de observar, testar e verificar as condições de uso, né? Ele é o profissional responsável pela condução e apresentação da cerimônia, né? É uma figura assim, extremamente importante para o sucesso do evento. É a pessoa que dará o tom à solenidade. Então, cabe ao mestre de cerimônias acompanhar e fazer com que se cumpra todo aquele interesse de ritmo que será empregado no evento. Ele pode ser um evento um pouco mais alegre, um pouco mais despojado, menos formal, mais formal. Ele pode ser um pouco mais rápido, ele pode ser um pouco mais lento. Então, o mestre de cerimônias é o profissional que tem, sob a sua responsabilidade, a batuta do tempo que vai fazer com que essas coisas aconteçam dentro do previsto. Ele deve ser discreto, sóbrio, atento ao roteiro, ter uma pronúncia correta, uma boa dicção, deve também saber pronunciar corretamente os nomes das autoridades convidados. Primeiro, pronunciar corretamente o nome dos convidados, aqueles a quem ele vai se referir durante a apresentação. Se ele tem alguma dúvida, é importante que ele vá lá, que converse com a pessoa antes do evento e que saiba a pronúncia correta. É algo muito desagradável quando você pronuncia erroneamente o nome de uma pessoa. Tá? Outra coisa, quando se fala que ele deve ser discreto, é aquela compreensão, entender de que ele não é um animador de plateia, ele é um técnico que recebeu a delegação de conduzir um projeto que foi preparado por a equipe de cerimonial ou os organizadores de eventos, e que ele tem a responsabilidade de cumprir e de representar um grupo de pessoas, tá? Toda uma estrutura que foi preparada, que foi experimentada para que isso acontecesse, né? Sobriedade, até a gente explica, a maioria dos eventos que a gente vai, você percebe que o mestre de cerimônias, quase sempre, ele se veste de preto, né? Então, para os homens, um terno preto, para as mulheres, um vestido preto ou um vestido com cores básicas, né? Sem chamar muita atenção, exatamente para isso, porque o mestre de cerimônias não é a estrela do evento. A estrela do evento
é o próprio evento, é a comissão organizadora, são aquelas pessoas que prepararam e organizaram o evento em si. É, com relação ao traje, então, eu me referi há pouco tempo, né, que na maioria das vezes a gente recomenda que o mestre de cerimônia se vista de preto ou uma cor um pouco mais escura, né? Nos dias de hoje, não existe muito rigor quanto à questão do traje, né? Uma cor um pouco mais escura. Mas eu alertaria para um fato um pouco mais, que é mais importante do que tudo isso. Qual é o perfil do meu público-alvo? Então, o mestre de cerimônias, ele deve espelhar ali, naquele momento, um pouco as características do público-alvo que está presente. Então, se eu tenho um evento um pouco mais clássico, mais formal, então cabe ao mestre de cerimônias se apresentar de maneira mais formal. Oh, se eu tenho um evento para um grupo de jovens universitários, então eu preciso que o mestre de cerimônias, de alguma forma, represente um pouco o perfil daquele público-alvo que está lá. Portanto, hoje em dia, é bastante flexível essa observação com relação aos trajes do mestre de cerimônias, né? A gente recomenda que em cerimônias ao ar livre, o uso da gravata seja dispensada, né? Não justifica, principalmente quando você leva em consideração o Brasil como cenário, né? Como local, um lugar quente. Então, uma cerimônia ao ar livre, alguém com uma gravata, isso pode ser bem desconfortável, pode inclusive prejudicar o andamento da condução do evento. É, e as pessoas sempre perguntam o seguinte: o que deve acontecer com o mestre de cerimônias quando ele chama uma pessoa para falar, quando ele anuncia uma outra pessoa, né? A posição ideal é que ele fique sempre na lateral, né, quer dizer, na lateral do palco, de um lado onde está a mesa diretora, ou onde próximo de onde está o púlpito, para que as pessoas se sucedam nas suas apresentações, né? E de preferência que no momento que acende a luz para que alguém faça uso da palavra, para que alguém se pronuncie, que o mestre de cerimônia possa desaparecer da cena, né? Então, é bastante comum vocês observarem que o mestre de cerimônias, ou o mestre, ou o casal de mestre de cerimônias, ou a mestre de cerimônias, é bastante comum que eles se deslocam um pouquinho atrás e se sentam numa cadeira, então fica apagada a presença deles. Porque quem faz uso da palavra é que precisa ser visto, é que precisa receber a atenção, né? O papel do mestre de cerimônias é interferir o mínimo possível. Então, assim, é bom que, se ele tiver tempo, antes de começar uma cerimônia, que ele possa passar um pouco do ritmo que vai ser colocado, do ritmo que foi planejado para o evento, para todas aquelas pessoas que vão fazer uso da palavra, falar sobre o tema, o tempo de cada um, né? Então, não é deselegante dizer, olha, nós temos tantos minutos e esses minutos precisam ser divididos entre todos os que vão fazer uso da palavra, né? Então, é importante que ele esteja seguro que todos conheçam, as pessoas que vão fazer uso da palavra, que conheçam, pelo menos que sumariamente, aquilo, o ritmo que vai ser empregado, né? Para que ele não tenha que interferir. Mas, se houver necessidade de interferência, né, então cabe ao mestre de cerimônias interferir. Algumas vezes pode haver um ato de deselegância entre os participantes e que eles possam se alterar nos seus discursos. Então, cabe ao mestre de cerimônias pedir para que eles retomem o ritmo que havia sido combinado antes, que havia sido planejado antes, e chegando ao extremo de solicitar que seja interrompido os microfones das pessoas que não se comportarem de maneira adequada, né? Ele não tem que cumprimentar o público, ele não deve se apresentar, mas ele precisa estar atento ao roteiro e à sua narração.
Então, o mestre de cerimônias não cumprimenta o público em seu nome pessoal. Ele não se apresenta. Ele precisa entender que ele pode fazer cumprimentar o público em nome da instituição, em nome da comissão organizadora, ele pode agradecer ao público em nome da comissão organizadora, e ele pode apresentar a comissão organizadora. Mas ele é apenas um instrumento que recebeu a delegação da comissão organizadora para que realizasse esta condução, essa parte do evento. Né? Aí vai assim, um exemplo disso, né? Ele não abre as cerimônias, então ele diz, eu vou abrir agora a cerimônia. Não, não é ele. É em nome do grupo que ele representa. Né? E tampouco ele passa a palavra, porque ele não é o dono da palavra. Ele convida alguém para que possa se pronunciar. Né? Quem passa a palavra é a autoridade que preside o evento. Então, no caso, o presidente da mesa, ele pode ser chamado para falar sobre um assunto, ele pode dizer o seguinte, não, eu vou passar a palavra para o meu assistente tal, que ele pode falar um pouco melhor sobre isso. Então, quem preside os trabalhos tem o poder da palavra. O mestre de cerimônias, ele é um operário que representa a comissão organizadora. O mestre de cerimônia anuncia a palavra, preferencialmente, usando os verbos de forma impessoal. Anunciamos, apresentamos, coisas dessa maneira. Inicia-se a cerimônia presidida por fulano de tal, né? Inicia-se a composição da mesa, então ele não poderia dizer, eu dou início à composição da mesa. Convidamos o excelentíssimo senhor, o mestre de cerimônia pode efetuar agradecimento em nome da instituição. Por exemplo, em nome da FATEC Ipiranga, agradecemos a presença de fulano de tal, porque veio a brilhantar o nosso evento.